na direção do jogador, que é Júnior. Júnior para a área, corta Rocha. Rocha de cabeça para o lado, a pelota vai para Edson. Delírio, loucura no Maracanã. Prepara-se agora Edson. Edson na direita para Mirandinha. Rui Porto cantou tudo isso que está acontecendo. Volta a contra-carga. Prepara-se agora o Botafogo. Mendonça bateu Júnior. Atirou, é golaço! Marcelão Fogão na área, em edição extraordinária para falar do Botafogo. E já que hoje a internet deu chabu, vamos falar aqui com vocês do dia do Botafogo, das coisas do Botafogo. E a princípio eu vou começar a falar aí do Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal involui e não deverá mais ser o técnico do Botafogo. É a manchete aqui do Fogão Net. Mas que, sinceramente, cara, é muita manchete para pouca notícia, para pouca efetividade. Então os caras ficam lançando esses nomes e o cara já deu um monte de declarações aí dizendo que ele já treinou, recebeu proposta de todos os 4 cantos do mundo. Então, com certeza, esse cara, eu tinha certeza que ele não iria vir para o Botafogo, já que ele diz que ele é um dos mais solicitados aí do futebol mundial. Então, Carlos Carvalhal, eu acho que pode passar uma borracha nessa figura e que o Botafogo ache um novo treinador, né? Coisas que a gente tem que ficar de olho. Aí, daqui a pouco pinta o Filipão mandado embora do Atlético Mineiro e já tem as Filipetes pedindo aí a contratação do Filipão. Aí daqui a pouco é o Voivoda, os Voivodetes pedindo também. E daqui a pouco vem outros e outros. As Cuquetes já estão todas calmas porque o Cuca está lá no Atlético Paranaense. Então a gente tem que rezar logo que aconteça uma contratação de um treinador que é para poder dar um estilo de jogo ao Botafogo. O Botafogo passou da maneira que passou, tomando sufoco, né? E lembrando que no Carioca nem classificamos, mas temos time para entrosar, temos um time para fazer até melhor do que o time do ano passado. Não fazer aquela campanha fabulosa e depois entregar a rapadura. Não é isso. Nós temos um time que tem capacidade técnica de se tornar uma boa equipe, mas não é uma equipe ainda. Então, precisamos de um treinador. Luiz Henrique e Jefinho têm previsão de volta na sexta-feira, dia 22, da volta da folga, né? Da folga aí da data FIFA e tal. Os jogadores têm previsão de volta. Jefinho, inclusive, postou foto no Instagram, lá fazendo atividade no campo já. E a expectativa é que o Luiz Henrique também volte. Então o Botafogo tem aí já a volta desses 2 jogadores. Temos a volta do Rafael e o goleiro John também já vem evoluindo bastante. E agora o mais complicado é o Pablo, que parece que veio para o Botafogo para se recuperar de alguma contusão. Parece que ele já veio contundido para o Botafogo, mas a gente não tem certeza, a gente não pode falar, mas que é estranho, que é engraçado, para não dizer o contrário, é engraçado. Então, tá aí o Botafogo com seus lesionados, quase todos aí, voltando para a equipe do Botafogo. Falando em treinador, corrente interna do Botafogo defende a permanência de Fábio Matias, mas, como já dito anteriormente, sabemos que John Textor quer um treinador que tenha respaldo, um treinador que, se perder 2, 3 partidas, não vá ser mandado embora porque não tem experiência. Então, o Fábio Matias, alguns internamente, sabemos que até mesmo, não sei se o grupo de jogadores do Botafogo está com essa força toda com o John Textor, acho que não, mas tem a corrente interna pedindo
a permanência do treinador. Eu já falei aqui anteriormente, justamente, o padrão de jogo do Botafogo melhorou em relação ao Thiago Nunes, melhorou, mas não quer dizer que o Botafogo está pronto e não quer dizer que o Fábio Matias seja o treinador por resto da temporada, apesar de alguns bons resultados e da classificação na pré-Libertadores. Matheus Nascimento teria recebido uma proposta do Cincinnati, e time da MLS, e segundo aí o jornalista Christian Moraes, do perfil Território MLS, ele diz que o Botafogo prefere emprestar, mas não quer vender. Também não foi revelado os valores e, sinceramente, eu acho que se fosse naquele patamar daquela proposta lá de 10 milhões de euros ou até dólares, o Botafogo deveria vender imediatamente esse jogador, que realmente não agrega em nada para o Botafogo. Um jogador que não tem espírito de vencedor. Acho que é um jogador que não coloca disposição, ou sei lá, não tem sangue, não tem raça, não tem nada, e não merece ficar no Botafogo. Acho que já deu o tempo dele, e se ele for estourar em outro lugar, que estoure em outro lugar, mas não no Botafogo. Não dá mais, a torcida já não aguenta mais a presença dele, e se for necessário o seu empréstimo, que faça o empréstimo, ver se ele pega um pouco mais de cancha, porque talvez no Botafogo esteja até sendo muito paparicado, e parece que dessa maneira as coisas não vão acontecer para ele. Voltando ao assunto do Marlon Freitas no Vasco, mais um papo de Marlon Freitas, que o Marlon Freitas, eu escutei alguém dizer que o Marlon Freitas queria ir para o Vasco. Eu acho que ele queria, isso era lá atrás, eu acho que agora ele não vai pensar dessa maneira. Ele tem Libertadores pela frente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e eu acho que ele não vai pensar em sair do Botafogo agora. E a torcida do Botafogo tinha uma mágoa com ele, tem ainda alguns, mas o jogador vem se recuperando. O jogador tecnicamente não é um jogador fraco, é um bom jogador, mas tem essa rejeição de parte da torcida. E também, se ele declarou, não escutamos nada disso, mas se ele pensou em sair, talvez foi lá no passado próximo, mas que agora eu acho que ele vai sossegar o facho no Botafogo, e o Vasco vai ficar querendo comprar, porque John Textor não quer vender ninguém. John Textor disse que não quer vender ninguém até o meio do ano, e é mais ou menos aquilo que nós já esperávamos de comportamento do John Textor, que veio pesado, veio investindo pesado para ver se o Botafogo consegue aí livrar aí a cara do ano passado. E Oscar Romero chegou ao Rio de Janeiro e diz estar ansioso por conhecer seus novos companheiros, feliz de estar no Botafogo, jogador que vem para disputar a posição com o Eduardo. Ele diz que o Botafogo é um dos grandes clubes do Brasil e um clube conhecido internacionalmente, e que isso é uma grande motivação para ele estar jogando futebol aqui no Brasil e também participando da Libertadores, esse negócio todo, e espero ajudar o clube, diz ele, e os meus companheiros. Então tá aí, Oscar Romero definitivamente é jogador do Botafogo. Algumas pessoas andaram espalhando que ele havia desistido e tal, aqueles profetas do Apocalipse, mas o jogador está no Botafogo. A notinha aqui do futebol feminino: as gloriosas do Sub-20 do Botafogo venceram o Cuiabá por 5-0. 5-0, as gloriosas do Sub-20 do Botafogo, que são brabas demais, assim como as do profissional. A vitória sobre o Cuiabá, 5-0, as gloriosas do Sub-20 do Botafogo. Para terminar, vou convidar você a estar conosco amanhã na nossa live às 19h50, a live dos amigos do Marcelão Fogão, a live da turma do Marcelão Fogão 89. Você está convidado a participar da nossa live, que todos os dias acontece às 19h50. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Fui!